amigos, tudo bem com vocês? A dica de hoje é sobre sujeito indeterminado, oração sem sujeito e sujeito paciente. Comecemos pelo sujeito indeterminado. Analisemos a palavra não, determinado, determinação. Então não existe essa determinação. Cuidado, uma coisa é você dizer que não existe. Outra coisa é você saber que existe, só que você não sabe quem é, pois não está determinado, tá? São coisas diferentes. No caso do sujeito indeterminado, dentro da língua portuguesa, existem duas formas de verificar a construção do sujeito indeterminado. A primeira delas é quando estivermos diante de um verbo na terceira pessoa do plural sem referente, sem citação anterior. Por exemplo, falam sobre concurso público. Veja, o verbo falar se encontra na terceira pessoa do plural e não existe uma citação anterior, não existe um referente. Diferentemente de você pegar um texto de língua portuguesa que fala sobre, por exemplo, João e Maria são os professores do cursinho tal, ponto final. Falam sobre concurso. Aí não, aí há essa citação anterior. Então não é sujeito indeterminado. Tudo bem? Então essa foi a primeira forma de se verificar. A segunda forma, gente, é quando estivermos diante de um verbo junto ao PIS, que é o pronome indeterminador do sujeito, que é o ser, né? Então, por exemplo, vive-se bem aqui. Veja, o verbo viver está junto de um PIS, que é o pronome indeterminador do sujeito, também conhecido como índice de indeterminação do sujeito. E por que esse se é PIS? Porque não existe uma determinação. Na verdade, existe uma indeterminação, uma ideia vaga. Vive-se bem aqui. Né? Concorda que é indeterminado? Isso é uma ideia vaga? Beleza? Tá? Então é isso, gente. O sujeito inexistente, hoje em dia chamado de oração sem sujeito, pode ser verificado, pode ser identificado em 6 formas diferentes, tá? Primeiro, fenômeno da natureza. Chove na cidade, oração sem sujeito. O verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Faz anos que não viajo e não fazem anos que viajo, ok? Tá? O S é o verbo ser no sentido de HDD, horas, data, distância. Vamos falar de horas. São 3 horas da tarde, oração sem sujeito. O primeiro H é o verbo haver no sentido de existir. Há pessoas com CC aqui, que é um exemplo do professor Felipe Lucas. Veja que esse verbo haver está sendo empregado no sentido de existência. Há pessoas com CC aqui. Existem pessoas com CC aqui. Só que tome cuidado. Quando eu digo há pessoas com CC, eu tenho oração sem sujeito. Não há sujeito. Agora, quando eu faço a equivalência por existem pessoas com CC, eu passo a ter sujeito. Porque, veja, existem pessoas com CC aqui. Faz a inversão. Pessoas com CC aqui existem. Então, o sujeito passa a ser pessoas com CC. E o verbo existir é um verbo intransitivo. Só que a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? O segundo H é o verbo haver com o mesmo sentido do verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Lembra? Eu falei, faz anos que não viajo. Você poderia falar, há anos que não viajo. E o E é o verbo estar. Está calor, oração sem sujeito. E por fim, o sujeito paciente, que é aquele que sofre a ação, que está embutido, portanto, na construção de uma voz passiva sintética ou pronominal. Por exemplo, aluga-se casa. Veja que nesse caso, o sujeito paciente é casa, porque existe essa ideia de receptividade, de passividade, e o ser está sendo empregado como pronome passivador. Tanto é que podemos fazer a transposição para a voz passiva analítica, ficando como casa é alugada, beleza? Tá, gente? Bom, gente, é isso. Você poderia falar aluga-se casa, ou se você tiver mais de uma casa, você pode falar alugam-se casas, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.